Alguma vez se levantou da sua cadeira favorita e sentiu um esforço que antes não existia? Ou talvez ao pegar num saco de compras, notou que os seus braços já não têm a mesma firmeza. É uma sensação estranha, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos-nos a ficar mais frágeis, menos capazes, e um medo silencioso começa a instalar-se, o medo de perder a nossa independência. Esta perda de força e de músculo, que muitos de nós aceitamos como uma parte inevitável de envelhecer, tem um nome: sarcopenia, e acontece de forma muito mais rápida depois dos 60 anos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é inevitável? E se eu lhe dissesse que um erro muito comum, que quase todos nós cometemos ao jantar, está a acelerar este processo drasticamente, noite após noite? A verdade é que a solução para recuperar a força e a vitalidade pode estar escondida no seu prato da noite. Neste vídeo, vamos desvendar este erro e revelar hábitos simples, mas poderosos, para não só parar, mas reverter a perda de músculo. E peço-lhe que fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde dos seus músculos, e vai ficar surpreendido. Vamos então começar por esse erro crucial que acontece na refeição mais tranquila do dia: o jantar. Pense um pouco no seu jantar de ontem à noite. O que comeu? Para muitos de nós, especialmente em Portugal, o jantar é uma refeição mais leve. Talvez uma sopa de legumes quentinha, uma sanduíche rápida com queijo ou fiambre, ou talvez apenas uma taça de leite com umas bolachas. Parece saudável e reconfortante, não é? O problema é que estas refeições, embora leves e muitas vezes saborosas, têm algo em comum. São terrivelmente pobres em proteína. E é aqui que reside o grande erro. Depois dos 60, o nosso corpo processa a proteína de forma diferente, menos eficiente. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Durante o dia, alguns tijolos partem-se ou desgastam-se. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar e reconstruir essa parede, mantendo-a forte. Quando somos jovens, o nosso corpo é um construtor exímio, mas à medida que envelhecemos, torna-se um pouco mais preguiçoso. Precisa de um estímulo maior, de uma quantidade maior de tijolos de uma só vez para começar a trabalhar. Se lhe dermos apenas 1 ou 2 tijolos de cada vez, que é o que acontece quando comemos uma refeição com pouca proteína, o corpo simplesmente ignora-os. O resultado? A parede muscular não é reparada e, noite após noite, vai perdendo mais tijolos do que aqueles que consegue repor. É um processo silencioso e invisível. Não sentimos dor, mas ao longo dos meses e anos, a parede fica cada vez mais fraca. É por isso que uma simples sopa de legumes, por si só, é um desastre para os seus músculos. Ou um pão com manteiga. O seu estômago fica satisfeito, mas os seus músculos ficam a passar fome. A noite é um período longo de jejum. Se for para a cama sem dar ao seu corpo os materiais de construção de que ele precisa, ele vai passar 8 horas sem reparar nada. Pior, se precisar de energia, pode até ir buscar aos próprios músculos, desmontando ainda mais a parede. Então, qual é a solução? É muito mais simples do que parece. O seu jantar precisa de se tornar a sua refeição de reconstrução muscular. Precisa de ter uma fonte de proteína de qualidade e em quantidade suficiente. Não estou a falar de comer um bife enorme que o deixe a sentir-se pesado a noite toda. Estou a falar de escolhas inteligentes. Em vez de apenas a sopa, por que não juntar-lhe um ovo cozido picado ou uma mão cheia de grão de bico? Ou melhor ainda, fazer da sopa o acompanhamento de uma posta de peixe cozido ou de um pequeno bife de frango grelhado. Pense em alimentos como o bacalhau, as sardinhas, o atum, os ovos, o peito de peru ou de frango. Para quem prefere opções vegetais, as lentilhas, o feijão, o grão de bico, o tofu ou o queijo fresco são excelentes. A quantidade ideal? Uma boa regra é pensar numa porção do tamanho da palma da sua mão. Isso geralmente garante entre 25 a 30 gramas de proteína, a quantidade que os estudos mostram ser o gatilho necessário para que o nosso corpo mais maduro diga: ok, agora sim, vamos construir músculo. Talvez esteja a pensar: mas eu não tenho muito apetite à noite.
e uma refeição pesada perturba-me o sono. É uma preocupação válida. A chave é escolher proteínas de fácil digestão. O peixe branco, como a pescada ou o linguado, é uma opção fantástica. Ovos mexidos são rápidos de fazer e muito fáceis de digerir. Um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, com alguns frutos secos, pode ser uma ceia ou um jantar muito leve e eficaz. O importante é mudar a mentalidade. O jantar não é apenas para enganar a fome. É a oportunidade de ouro para nutrir os seus músculos e garantir que acorda no dia seguinte não mais fraco, mas sim um pouco mais forte. Este é o primeiro passo, o mais fundamental, para travar a perda muscular. Agora que entendemos a importância de um jantar rico em proteína, podemos pensar que o problema está resolvido. Basta garantir um bom bife de atum ou uma omelete à noite, e está tudo bem, certo? Não exatamente. Imagine que a sua equipa de construção muscular, que já vimos que é um pouco preguiçosa, só aparece para trabalhar uma vez por dia. Mesmo que lhe dê uma grande pilha de tijolos às 7 da tarde, ela só consegue usar uma parte. O resto é desperdiçado. O segredo para uma construção muscular eficaz ao longo da vida é fornecer um fluxo constante de materiais, em doses mais pequenas, ao longo de todo o dia. Isto leva-nos ao nosso segundo hábito crucial: distribuir a ingestão de proteína pelas 3 refeições principais. Em vez de concentrar tudo ao jantar, o ideal é dar aos seus músculos um estímulo para crescer ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Pensemos no típico pequeno almoço português: uma torrada com manteiga e um galão. Delicioso. Mas onde está a proteína? Quase nenhuma. Os seus músculos acabaram de passar 8 horas em jejum e, em vez de lhes dar tijolos, estamos a dar-lhes apenas açúcar e gordura. O que acontece? A degradação muscular continua. Mudar isto é simples. Em vez da torrada simples, que tal uma fatia de pão de centeio com um ovo mexido? Ou juntar um iogurte grego natural ao seu café? O iogurte grego é um verdadeiro campeão de proteína. Outra opção fantástica são as papas de aveia, mas em vez de as fazer só com água, use leite ou uma bebida vegetal, e junte um punhado de nozes ou sementes de chia. Estas pequenas alterações transformam o seu pequeno almoço de uma refeição vazia para os músculos numa poderosa oportunidade de construção. Depois vem o almoço. Felizmente, a nossa cultura de almoço é geralmente boa. Um prato com uma boa posta de peixe, um bife de peru ou uma dose generosa de feijoada já contém uma excelente quantidade de proteína. O importante aqui é garantir que a porção é adequada. Lembre-se da regra da palma da mão. É essencial que não salte o almoço ou o substitua por algo rápido e pobre em nutrientes. Ao garantir uma boa dose de proteína em cada uma destas 3 refeições, estamos a manter o sinal de construção muscular ligado durante todo o dia. É como ter os seus trabalhadores no estaleiro de manhã à noite, sempre prontos para reparar qualquer dano. Mas a comida, por si só, não faz milagres. A proteína são os tijolos, mas precisamos de dar uma ordem aos trabalhadores para que comecem a construir. E essa ordem é o nosso terceiro hábito: o movimento de resistência. A palavra resistência pode assustar. Imaginamos ginásios cheios de gente a levantar pesos enormes, mas não precisa de nada disso. O treino de resistência é simplesmente qualquer movimento que obrigue os seus músculos a trabalhar contra uma força. E essa força pode ser o seu próprio peso corporal. O exercício mais poderoso que pode fazer, e pode começar agora mesmo, enquanto vê este vídeo, é levantar-se e sentar-se na sua cadeira sem usar as mãos. Tente fazer isso 10 vezes. Sente os músculos das suas coxas a queimar um pouco? Isso é treino de resistência. Está pondo a dizer aos seus músculos das pernas: eu preciso de vocês. Tem de ser fortes. Outros exemplos simples que pode fazer em casa. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água e use-as como pesos para dobrar os braços, fortalecendo os bíceps. Encoste-se a uma parede e faça flexões de parede. É um exercício fantástico para o peito e os braços, e muito seguro. O mais importante não é a intensidade, mas a consistência. Comece com apenas 10 minutos, 3 vezes por semana. O corpo adora rotinas.
Quando combina a ingestão regular de proteína com este estímulo regular de exercício, acontece a magia. O corpo percebe que os músculos estão a ser usados e que tem os materiais necessários para se fortalecerem. Então, começa a construir. De repente, subir escadas torna-se mais fácil. Carregar os sacos das compras já não é um suplício. E brincar com os netos no chão, levantando-se depois sem ajuda, torna-se uma realidade. Esta combinação de nutrição distribuída e movimento inteligente é a fórmula para recuperar o controle do seu corpo e da sua força. Já estabelecemos que precisa de proteína de qualidade ao longo do dia e que precisa de dar aos seus músculos um motivo para usar essa proteína através de exercícios simples. Agora vamos refinar ainda mais a nossa estratégia, falando de um ingrediente secreto dentro da própria proteína. Pense na proteína como um conjunto de chaves. Existem vários tipos de chaves, mas há uma chave mestra que é especialmente boa a ligar o motor da construção muscular. Essa chave mestra chama-se leucina. A leucina é um aminoácido, um dos blocos de construção da proteína, e é o gatilho mais potente para a síntese de proteína muscular, especialmente em adultos mais velhos. Portanto, não basta comer proteína. É vantajoso escolher alimentos que sejam ricos nesta chave mestra. E a boa notícia é que muitos dos nossos alimentos tradicionais estão repletos de leucina. Ovos são uma fonte fantástica. Produtos lácteos, como o queijo fresco, o requeijão ou o iogurte, são excelentes. Carnes como frango, peru e vaca são ricas em leucina. Peixes como o atum e o salmão também. E para as fontes vegetais, as lentilhas e as sementes de abóbora destacam-se. Ao fazer as suas escolhas alimentares, pode dar um pequeno impulso extra ao processo. Por exemplo, ao adicionar queijo fresco à sua salada ao almoço ou um punhado de sementes de abóbora ao seu iogurte, está a garantir que não só está a fornecer os tijolos, mas também a chave mestra para começar a obra. E agora, vamos àquela dica surpreendente que prometi no início, algo que a maioria das pessoas negligencia completamente quando pensa em força e músculos. Falamos de comida, falamos de exercício, mas esquecemos-nos de dois pilares fundamentais: hidratação e sono. Sim, a água e o descanso. Pode parecer básico demais, mas a sua importância é colossal. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos sequer ligeiramente desidratados, o desempenho muscular cai drasticamente. A comunicação entre os nervos e os músculos torna-se menos eficiente, a entrega de nutrientes é mais lenta e a remoção de resíduos do exercício fica comprometida. Sentimos-nos mais cansados e fracos, não porque os músculos não existam, mas porque não estão a funcionar em condições ideais. A solução é tão simples que quase a ignoramos. Beba água regularmente ao longo do dia. Não espere ter sede. A sede já é um sinal de que a desidratação começou. Tenha uma garrafa de água sempre por perto, na sala, na cozinha. Beba um copo de água assim que acorda para reidratar o corpo após a noite. E, finalmente, o sono. O sono não é um tempo passivo. É o período mais ativo de reparação e construção do nosso corpo. Pode fazer tudo certo durante o dia. Comer a proteína certa, fazer os seus exercícios, mas se não dormir bem, está a deitar por terra grande parte do seu esforço. É durante as fases de sono profundo que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é crucial para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Uma noite mal dormida significa uma janela de reparação perdida. Além disso, a falta de sono aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que é catabólica, ou seja, promove a degradação muscular. Para melhorar o seu sono, crie uma rotina relaxante antes de deitar. Evite ecrãs de telemóveis ou televisão na última hora. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. Evite refeições pesadas ou cafeína perto da hora de dormir. Vimos então que reverter a perda de músculo não se trata de uma única coisa mágica. É um conjunto de hábitos que se apoiam mutuamente. Começa por corrigir aquele erro comum do jantar, transformando-o numa refeição de construção com proteína de qualidade.
Continua ao espalhar essa nutrição ao longo do dia, dando aos seus músculos um fluxo constante de materiais. Depois, damos-lhes a ordem para construir com movimentos simples e consistentes. Potenciamos tudo isto escolhendo alimentos ricos na chave mestra, a leucina, e garantimos que todo o sistema funciona na perfeição com algo tão fundamental como beber água e ter uma boa noite de sono. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. Cada pequena mudança que fizer hoje é um investimento na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida de amanhã. Não se trata de se tornar um atleta, mas sim de ter a força para desfrutar da vida ao máximo, para pegar nos seus netos ao colo, para fazer as suas caminhadas sem se cansar, para viver sem medo. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu jantar habitual? Já tinha pensado na importância da proteína nesta refeição? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Gosto muito de ler as vossas histórias e de aprendermos todos juntos. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas para uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60. Lembre-se sempre, a sua idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.